Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando sou eu, Aslan Borba, sou diretor de operações aqui na Zopo e estamos dando início aqui ao nosso primeiro ZopoCast, podcast oficial da Zopo, onde a gente vai conversar bastante sobre ideias de modelo de negócio, resolução de problemas e conflitos dentro de empresas e adoções de estratégias, técnicas, táticas e ferramentas. Hoje o meu convidado é o meu sócio e meu amigo pessoal, Eduardo Borges. Tudo bem, Eduardo? Boa, tudo bom? Prazer a gente poder estar conversando aqui nessa primeira vez aí no podcast. E vamos bater esse papo aqui hoje. O Aisa vai trazer algumas pautas bem legais, bem interessantes para a gente e vai explicar um pouquinho mais sobre como vai ser essa jornada. Maravilha. A nossa ideia, quando a gente pensou e configurou esse podcast, é que a gente inicie ele com uma série de encontros onde a gente discuta a jornada de um cliente dentro de uma empresa e como cada uma dessas etapas pode ser otimizada. Então a ideia é iniciar esse papo, né, pelo início, obviamente, com qual que é o conceito da Customer Journey Map, né, ou o mapa de jornada do cliente. O Eduardo aqui dentro da empresa é muito um evangelista desse assunto, ele gosta muito de trazer esse assunto, já promoveu até alguns workshops internos para o nosso time, e a ideia então é que a gente comece com isso, com o conceito, com o essencial, e a gente troque algumas ideias que podem ajudar alguns de vocês a ter mais ideias sobre o seu modelo de negócio, e a gente tem até um brindezinho especial para quem ficar até o final do episódio. Eu não sei você, mas pelo menos quando a gente vai conversar sobre isso com os clientes, e mesmo aqui com o nosso time, tendo pessoas, algumas de mercado, que passaram tanto como clientes, usuários finais ou consultores de TI, não é um conceito tão comum, né, nas empresas. Ele não vou dizer que ele é um conceito novo, mas nem todas as empresas pararam para discutir isso. E eu até gostaria de ajudar as pessoas a evitar que as suas crenças pessoais impeçam dela adotar. Existe um momento da jornada de uma empresa em que o dono, os fundadores, deveriam pensar para construir isso? Existe um momento ideal para fazer isso? Ou é algo que qualquer empresa, em qualquer momento, pode se beneficiar? Explica um pouco sobre talvez qual que tem que ser o momento da empresa para começar a adotar essa mentalidade. Legal, cara. Boa. Acho que essa pergunta é extremamente relevante, né? Quando você comenta ali sobre o framework que a gente vai falar aqui hoje, sobre a adoção disso, é muito importante a gente comentar que no Brasil é um tema que ele está sendo discutido, mas muito nichado, né? A gente tem aí mais ou menos esse tema aí tem uns 6 anos, 5 anos. Só que agora é que ele está começando a se popularizar. Só que nos Estados Unidos esse é um tema que ele é bastante recorrente, inclusive até antigo, né? Então a gente tem aí um vale de maturidade de mercado entre o mercado americano e o mercado brasileiro, na área de marketing, na área de vendas, que ele é muito grande, embora os brasileiros sejam muito bons em vendas, mas esses conceitos, esses frameworks, eles estão se popularizando aqui agora, através de alguns influencers que a gente tem que estão trazendo esses temas, mas ainda assim muito tímido, um movimento que ainda não está consolidado, né? Sobre a pergunta que você fez ali, sim, eu acho que é extremamente relevante você começar desde talvez o dia zero a empresa a entender o seu mapa da jornada do cliente, né? Por quê? Você precisa hoje, você precisa ter a jornada de compra do teu cliente mapeada para poder entender como é que você vai lidar com o comportamento dele dentro dessa jornada, né? Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse framework, como ele funciona, mas existem certas perguntas, certos questionamentos, certas dúvidas que o cliente ele tem dentro da jornada hoje, que eles são extremamente relevantes, que se você não souber responder isso de maneira adequada, se você não estiver pronto para poder tirar algumas dúvidas, algumas inseguranças, algumas objeções que vão surgir ali dentro, você corre o sério risco de perder a venda, talvez para um outro concorrente que está mais preparado para poder responder essas perguntas, e você acaba não tendo clareza durante esse processo da sua venda, de você entender como o seu cliente ele vai se comportar, né? Então a gente teve um movimento agora nos últimos 20 anos, talvez, em que o poder da compra ele não está mais com a empresa. Ele saiu da mão da empresa. A empresa não controla mais essa jornada. Hoje, quem controla essa jornada é o consumidor. E eu diria que talvez 99% da jornada é controlado por ele. Por quê? Porque antigamente você tinha um cenário onde a empresa que detinha os critérios técnicos sobre o produto,
né? Ou seja, as informações elas não eram distribuídas, né? Elas não eram disponíveis publicamente. Ou seja, se você tinha uma empresa, você produzia um produto, muito provavelmente só você conhecia as características do teu produto, e isso não era pulverizado. Hoje não, hoje está tudo disponível publicamente na internet, né? Então, entendendo isso, que está tudo disponível publicamente na internet, que você tem uma concorrência muito grande, e você entender que o seu consumidor, por produto ou serviço que você vende, ele está pesquisando ativamente, ele está descobrindo coisas sobre você, sobre a sua empresa, sobre o seu produto, inclusive sobre o problema dele, é muito importante a gente entender que é ele que controla essa etapa. Ou seja, é ele que está indo atrás ativamente, né? É ele que está buscando consumir o conteúdo sobre isso. E a grande pergunta que fica, que até inclusive uma provocação que eu sempre faço, será que o seu potencial cliente do produto ou do serviço que você vende, ele está sendo educado corretamente? Então esse é um ponto extremamente relevante que as empresas precisam estar preparadas nessa década agora para quê? Para elas entenderem que, primeiro, elas não vão conseguir jamais controlar todo o mapa da jornada do cliente. Então, isso é muito importante, muito relevante. Mas o segundo é que você precisa controlar o máximo de pontos possíveis e estar disponível e ter clareza dentro dos pontos de contato que o seu cliente vai ter com a sua empresa. Então, eu acho que esse é um ponto muito relevante, respondendo à tua pergunta. Sim, toda empresa, eu acredito que nessa década agora que a gente está passando, ela tem que ter um mapa da jornada do cliente. Ele precisa ser muito claro e ele precisa ser muito rico, contemplando todos os passos que a gente vai mostrar para vocês aqui. Muito boa essa tua reflexão, Eduardo. Um dos debates, a gente vive a era do consumidor, digamos assim, a era do cliente, chame como quiser, né? Ao longo aí das primeiras décadas aqui desse novo século. E uma coisa que as grandes empresas, Big Techs, têm feito para resolver esse problema de que agora quem controla a situação do cliente, por exemplo, é o desenvolvimento de algoritmos de influência que mantém esse cliente engajado ou crie nele a falsa sensação de uma tomada de decisão através de sugestões, através de filtros comportamentais e tudo mais, para garantir que o cliente se sinta tomando a decisão, apesar de ele estar sendo fortemente influenciado. Mas esse é um cenário muito complexo, muito grande de aplicar, né? A ideia aqui é a gente mostrar como mesmo empresas em estados iniciais de adoção, ou muitas vezes ainda na etapa de modelo de negócio, vão se beneficiar em entender isso para descobrir qual que é o tipo de contato que ela vai fazer com aquele cliente, seja uma coisa mais humanizada, uma coisa tecnológica ou um intermediário entre os dois, para garantir que o cliente dê o próximo passo alinhando o jeito que ele compra com o jeito que você vende, né? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Boa. Então, você não precisa ser uma empresa grande, esse é o ponto. Você não precisa ser uma empresa grande, não precisa ter uma complexidade de operação. Você só precisa ter vontade, seguir alguns dos passos que a gente vai dar aqui, que você já vai estar com 90% do caminho andado para ter isso muito bem mapeado dentro da tua operação. Então... Legal, Eduardo. A gente separou aqui alguns slides de exemplo. Vamos ver aqui. Explica, esse aqui é um em branco, eu tenho 2 preenchidos aqui também. Explica um pouco para nós como é que a gente trabalharia esse mapa e o que são esses objetos, como que funcionaria, como é que a empresa começaria a pensar nessa jornada aí. Legal. Vamos lá. Existem alguns pontos aqui que são bem importantes que a gente precisa considerar, né? Então, quando a gente fala sobre o mapa da jornada do cliente, nós estamos enxergando ele como se fosse um funil, só que ao contrário, né? Tá. Então, vamos pensar na ideia lá do funil borboleta que a gente tem, ou do ampulheta, tá? Então, se você quiser, você pode pesquisar aí na internet sobre funil ampulheta, funil borboleta, tem bastante material bacana sobre isso. Mas quando a gente vira esse funil, a gente tem aqui, então, esse mapinha dessa jornada do cliente que a gente está vendo, né? Então, a gente define isso aqui, esse documento que foi criado por nós, tá? Então, esse aqui é o documento que nós vamos disponibilizar aí no final desse papo para vocês preencherem. E aí, a gente vai explicar agora quais são as instruções para você conseguir fazer isso de forma que seja, de fato, qualitativa, né?
Então, primeira coisa que a gente tem ali em cima, então, nós temos as etapas, certo? E aí nós temos aqui algumas etapas muito importantes que a gente precisa definir, tá? Então, nós temos, quando a gente divide o mapa da jornada de compra do cliente, o Customer Journey Map, nós vamos dividir ele até a venda e depois da venda. Esse é um conceito que precisa ser muito claro para todo gestor de marketing. Provavelmente se é gestor de marketing, tem que conhecer isso aqui, é obrigatório. Mas todo gestor de vendas, todo gestor de CS, para quem trabalha com Customer Success, também é extremamente relevante, principalmente para quem está desenvolvendo produto e para quem é dono da empresa, que precisa fazer a gestão da empresa. É importante até para você conseguir trazer a visão estratégica para dentro da sua empresa, entendendo que, no fim do dia, quem manda nas coisas, quem define que você existe é o seu cliente. Então, a gente passa a ter aqui dentro, quando nós olhamos para essa planilha, um foco no foco do nosso cliente. Acho que esse é o ponto, né, Isla? Que é um baita insight, inclusive, para as empresas conseguirem se adequar, né, ao jeito que o cliente dele compra, entender qual que é o foco dele, né? Ali em cima, Eduardo, tem algumas etapas, as colunas, vamos chamar assim, da nossa planilha aqui, elas têm uma nomenclatura fixa, travada. Sempre vão ser essas etapas? O que você tem para falar? Não necessariamente, tá? Pode ser que existam mais etapas aqui dentro, vai depender da complexidade do produto ou da complexidade da operação da empresa, do serviço que ela vende, ou pode ser que sejam menos etapas, né? Pode ser que sejam 4, 5 etapas. O mais comum é que a gente tenha mapas da jornada do cliente que são um pouco mais enxutos do que esse aqui. Esse aqui é um mapa que ele é um pouquinho mais completo, ele contempla uma jornada de serviço, tá? Aqui não é necessariamente produto, então ele tem um foco em serviço, mas se você precisar de uma adaptação para produto, conversa com a gente que a gente também tem uma outra versão aqui, tá? E aí Mas aí, eu acho que só, desculpa te interromper, é importante claro. destacar que isso são as jornadas, o mapa da jornada do cliente durante a etapa de avaliação para a compra do serviço que nós vamos montar juntos. Não é necessariamente, para não induzir as pessoas ao erro, é o nome dessas colunas, as etapas de um funil que vai ser construído em um sistema de CRM ou de qualquer outra coisa. São as etapas dentro da cabeça do cliente, o processo que ele passa para considerar você como um potencial fornecedor. E é através disso que, num segundo momento, pode ser construído etapas de um funil de CRM. Então, só para a gente não vir com a mente muito enviesada e travada com isso e talvez não conseguir explorar todo o potencial que essa ferramenta pode disponibilizar para a montagem de estratégia das empresas. Perfeito, né? Perfeito. Acho que esse insight aí talvez foi um dos mais importantes, né? A gente está olhando, quando a gente vai preencher isso aqui, o que é o mais importante aqui dentro, tá? Isso aqui é extremamente relevante. É como se nós estivéssemos colocando o sapato do cliente. Você não está enxergando isso aqui para dentro da tua operação, você está enxergando para fora. Você tem que tentar entender como é que o teu cliente está decidindo esses pontos aqui dentro. Ou seja, como se o teu cliente ele estivesse olhando para isso aqui e ele estivesse preenchendo isso aqui. Por quê? Nós precisamos entender o comportamento dele. Não, como você quer vender importa muito menos do que o como o seu cliente quer comprar. Na verdade, eu diria que só o que importa é como ele quer comprar. Como tu quer vender, não importa. Isso a gente deixou lá para trás, lá no século passado. Nesse século agora, é extremamente relevante a gente olhar sobre como o cliente ele quer decidir, ele quer escolher comprar. Então, isso é extremamente relevante esse ponto, né? Então, entendido isso, nós temos aqui essas etapas, né, que vão desde a fase de consciência, ou seja, a primeira fase que a gente tem ali nas etapas, que é a fase de consciência, que é o quê? É quando o potencial cliente ele está criando consciência sobre a necessidade do seu produto ou a necessidade do seu serviço. Como que isso acontece? Pode ser que você resolva uma dor que seja muito latente no mercado. Pode ser que o seu produto ele desperte um desejo que seja um desejo muito ardente. E aí você está criando uma consciência de que ele precisa daquilo. Às vezes ele nem precisa, né? Mas com um bom marketing você vai criar esse desejo. Ou às vezes já é um problema que é muito latente, um problema que incomoda muito. É algo que é muito desafiador, que tira o sono. Se você vende B2B, por exemplo, você tem um serviço que ajuda os empreendedores a dormirem melhor, né? Então esse é um ponto que é muito importante. O que acontece? Você começa na fase de consciência
que é o que você está pensando, até inclusive se passar o mouse por ali por cima das ações, acho que é bem legal a gente trazer, que é o seguinte, né? Então, quais são as ações? Aqui a gente divide por algumas etapas diferentes, tá? Mas quando a gente, por exemplo, tem os potenciais clientes na fase de consciência, é literalmente você estar tomando consciência, o seu potencial cliente estar tomando consciência do problema que ele tem ou do seu produto, tá? E aí, como que nós dividimos isso aqui? Acho que é bem importante a gente comentar, tá? Nós temos quais ações esse potencial cliente está tomando dentro de cada fase, primeiro ponto. Quais são as motivações, ou seja, o que está motivando ele a de fato tomar essa consciência, ou considerar, ou avaliar, ou comprar esse produto. Isso é extremamente relevante, já vamos trazer esses pontos aqui dentro. Nós temos ali as barreiras, né? Ou seja, quais são os obstáculos que os clientes eles estão encontrando durante essa etapa, durante essa jornada. Nós temos as dúvidas que esses potenciais clientes eles estão tendo durante esse processo, e a gente também faz um mapeamento bem interessante aqui de quais pesquisas elas estão sendo feitas pelos potenciais clientes ali dentro, né? Depois a gente faz um mapeamento de sentimento, porque dependendo de cada fase o cliente vai ter um sentimento, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui depois, só bem brevemente, falando um pouco sobre a Zopo, né? Porque em cada fase os potenciais clientes, ou até mesmo os clientes, eles têm um sentimento, e depois existem ali os pontos de interação em que você vai ter, eu vou explicar isso um pouquinho melhor, vou deixar aberto esse contexto ali, mas essas interações elas são muito importantes porque você vai ter que definir canais por onde o seu cliente ele vai estar interagindo. Ou seja, aqui dentro vai entrar estratégia de SEO, produção de conteúdo, seu posicionamento nas redes sociais. De repente você tem uma estratégia de Founder-led Growth, né, que é o dono da empresa que aparece muito lá no Instagram trazendo alguns conteúdos legais, ou de repente você alavanca o teu negócio através de vídeos virais, se aproveita ali ferramentas ali como o TikTok, Instagram, enfim. Você vai ter que mapear quais são todos esses pontos, e-mail marketing, né? Você tem uma série de coisas pelo teu site, por evento, tem muitos canais diferentes em que você consegue ter os pontos de interação. Depois a gente vai ensinar como que você mapeia isso de forma um pouquinho resumida, mas é importante você ter também, tá? O Eduardo, então só aqui, né, você comentou o que são o que a gente vai ver para cada uma das etapas do cliente ao avançar da sua jornada. Então, a gente precisa, como você fez uma ótima analogia, vestir o calçado do cliente e entender muito como é que ele faz isso. Se a empresa tem mais de uma persona, tem mais talvez até mesmo de um perfil de cliente ideal, ele deve fazer e refazer esse mapa para cada uma delas. Perfeito, exatamente. Então, se você trabalha com persona, você pode ter um mapa desse para cada persona. O ideal é trabalhar com ICP, né? Ou seja, o perfil de cliente ideal. Você define um perfil de cliente ideal, ali dentro vão ter várias personas, mas eles vão se comportar. Você tem um pouco mais de previsibilidade quando você trabalha com perfil ideal de cliente. A gente vai ter um conteúdo só para falar sobre a ICP, como é que você define, como é que você vai descobrir, partindo lá do ponto de vista lá do seu produto, da dor que você resolve. A gente vai ter um episódio só sobre isso, muito rico. Mas a gente recomenda sempre você fazer isso aqui para o seu ICP depois que você já tem ele definido. Se você ainda não tem ele definido, se você não tem o ICP já bem estabelecido, você pode fazer para cada uma das personas. Dá um pouco mais de trabalho, mas vale a pena você ter esse mapeamento, porque cada uma delas compra de maneira diferente. Inclusive, você tem que saber onde que você vai engajar cada uma em cada etapa diferente, né? E isso é muito importante, eu acho que até fazer esse comentário, porque tenho visto cada vez mais, principalmente empresas B2B, terem mais de um perfil de cliente ou terem roles, né, papéis dentro dessa tomada de decisão. Perfeito. Então, às vezes, eu já consigo me conectar direto com o decisor, às vezes eu vou ter que engajar um analista dentro da empresa que recebeu essa responsabilidade ou um coordenador e tal, e eles se comportam de forma diferente. Tem pressões internas da empresa diferentes, às vezes até pressões políticas. Isso vai afetar, por exemplo, o sentimento, isso vai afetar o tipo de dúvida e incerteza que ele tem. Então, por isso que é interessante você entender dentro da sua empresa, geralmente, quem aparece ou quem você é capaz de atrair para poder ter esse tipo de clareza para que você não, digamos assim,
imagine que o cliente tem atribuições e responsabilidades que, na verdade, ele não tem, e daí isso gera uma desconexão e eu estou falando para ninguém. Aí é um problemão, né? Claro, com certeza. Esse, inclusive, até é um dos problemas mais graves que a gente tem quando as empresas elas não sabem. Quando a gente fala sobre mapa, a gente tem que entender o seguinte, né? Quando você está enxergando isso aqui como um mapa, significa que você vai pinar o teu cliente dentro de cada etapa. É importante entender. Ou não só cliente, mas potencial cliente, né? Então você precisa saber rastrear ele para poder identificar em qual etapa ele está aqui dentro. Isso é extremamente relevante, né? Então vai muito de encontro com o que você comentou ali. Então a gente vai trazer algumas percepções para você conseguir identificar, porque nem todo cliente ou potencial cliente ele vai entrar dentro, por exemplo, da mesma fase. Então tem alguns que eles já estão lá na fase de compra. Ou estão na fase de avaliação, ou seja, ele já tem consciência sobre o problema, ele já considerou, ele já buscou outras soluções. Provavelmente você não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Ele está avaliando, está tentando entender de fato o que faz mais sentido, o que vai agregar mais valor para o negócio dele, quem que ele pode confiar mais, quem tem o melhor produto. São muitos critérios, né? São muitas questões que surgem que esse mapa da jornada do cliente ele deve abordar ali dentro. Tá? Então, é mais para a gente poder entender. Isso aqui é muito importante, que todos os seus clientes eles podem ser pinados dentro de uma etapa aqui dentro. Ou seja, ele está em algum lugar. Seja os potenciais leads que você quer atrair para a sua empresa, que estão lá na fase de consciência, ou até mesmo a gente tem uma última fase ali, que é a fase de defesa da marca. Ou seja, provavelmente você já tem clientes que te amam, eles te recomendam, e mesmo esses clientes aqui são os mais valiosos que toda marca tem, que todo mundo inclusive quer, né? Inclusive esses clientes são aqueles que, por mais que você tenha um produto que às vezes seja mais caro do teu concorrente, ele não troca você. Por quê? Porque ele confia no seu serviço, no seu produto. Isso foi fruto de um relacionamento que ele passou por toda a jornada de compra, né? Por toda a Customer Journey Map que você tem aqui dentro. E qual que é o ponto que é muito importante comentar, Taisla? Eu acho que esse é um dos principais. Quando nós desenhamos esse mapa aqui, o objetivo dele é nós entendermos lá nas motivações, se você passar o mouse ali em cima das motivações, é o seguinte, é bem importante essa legenda aqui, ó, que é o que motiva o seu cliente ou potencial cliente a continuar até a próxima etapa. E eu queria que tu trouxesse para nós, Aisla, uma visão, tu principalmente como diretor de operações e alguém que entende muito bem disso aqui, que é o seguinte, né? O quão importante é nós conseguirmos fazer com que os clientes eles naveguem desse primeiro ponto até o ponto de defesa da marca, onde eles se tornam um grande fã. Acho que a gente pode utilizar alguns exemplos para isso depois, mas eu queria entender contigo o como tu tem visto na prática alguns clientes nossos da Zopo fazerem isso, depois que eles entendem o insight, que vira a chave, o como isso tem sido feito na prática deles levarem os clientes deles do ponto A até o ponto B, onde esse cliente evoluiu e aí, de fato, ele começou a se relacionar muito melhor com a empresa. Tu tem visto isso na prática? Como é que tem funcionado? Legal. O que eu tenho visto mais, tá, Eduardo? Aqui no final tem as interações, que aqui a gente começa a falar da nossa empresa, né? E a gente para um pouco de falar um pouco do cliente, onde a gente começa a tentar adicionar pontos de contato. O que eu via? Muito cliente que tentava desenhar esses pontos de contato sem estar preocupado com o que importava para o cliente dele. E aí o que a gente começa a fazer? O que o cliente dele começava a sentir quando tinha isso, que era o cenário anterior, né? Primeiro, contatos inoportunos. Em horário inoportuno, ou de um jeito inoportuno, com uma cópia inoportuna, enfim. Ou seja, o contato que o cliente fazia não ajudava o cliente dele a dar o próximo passo na etapa de compra. Tá? E isso é o resultado de talvez a imensa maior parte das decisões que se toma em construção de métrica, de régua, de relacionamento com o cliente no Brasil, vai acabar em algum momento indo para isso. Tá? É claro que existem outros fatores também envolvidos, mas tudo bem, não vamos falar deles agora. Então, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte, os clientes, quando eles vinham com a própria ideia de como construir sistema e tudo mais, com processos muito burocráticos, muito estressantes,
O cliente dele tinha que querer muito comprar, porque ele burocratizava demais esse processo, ele criava pontos de atrito desnecessários e tudo mais, né? A partir do momento que ele... E eu acho que até isso é motivado porque quando a gente abre uma empresa, a gente abre porque a gente é muito bom na atividade fim. Uma agência de turismo é muito boa em ter todo o trâmite, a expertise de como é que você agencia essas diferentes coisas, e ela acaba, às vezes, esquecendo como é que é estar do outro lado, né? E aí, qual que é o ponto? Ela começa a criar um processo que é o que é bom para ela. Muito bom. Que ela se incomoda menos, entendeu? Não, o jeito que eu me incomode menos é que o cliente traga todas essas informações prontas antes de eu ter uma cotação dele. Pô, mas não é bem assim, entendeu? O cara, às vezes eu quero levar ele para essa fase aqui, mas ele ainda está aqui em avaliação e consideração. Então, ou seja, não estão preocupadas em engajar com qualidade por não entender todo esse cenário das etapas iniciais que são as mais críticas, né? Então, isso, o primeiro ponto, como eu comentei, é ter uma régua que não gerava valor para o cliente, não ajudava ele a tomar decisão, porque era inoportuno, era inadequado e por aí vai. Outro ponto, como eu comentei, atritava demais as conversões de venda. As pessoas amam comprar, mas odeiam o vendedor. Isso é um fato. Então, todas as interações do vendedor eram, não é que todas, né? Todas é exagero, mas muitas das interações do vendedor eram problemáticas, né? Por quê? Porque o vendedor ignorava todo esse contexto inicial aqui do cliente para fazer as suas abordagens. Ou pior ainda, que daí, na minha opinião, é um crime. Tinha que ter no Código Penal isso. Que é não levar em consideração as informações que a empresa já coletou do cliente sobre essas etapas iniciais. Isso acho que deveria ser tipificado no Código Penal, de fato. E É aí, quase um crime. e aí o time comercial, na hora de engajar com esse cliente, ignorava tudo que foi falado antes, ou até contradizia. Então, a empresa aqui nas etapas, você vai falar depois como é que a gente faz esse touch. Então, às vezes, a empresa tem um artigo lá para ajudar os clientes a tomar essa decisão aqui nesse momento. Por exemplo, que o posicionamento da empresa sobre um assunto é X, vem aqui o comercial falar Y, entendeu? Ou seja, a própria narrativa passa a se tornar incoerente, né? Perfeito. E eu acho que um ponto importante até que você comentou aqui dos clientes que vão se tornar um defensor da marca, um evangelista e tudo mais, é porque essa mentalidade de sucesso do cliente também é um paradigma, ok, já faz alguns anos que algumas empresas talvez mais ligadas à inovação têm implantado e tudo mais, mas não é uma preocupação das empresas mais tradicionais ou as mais consolidadas, fazem com que elas percam muitas oportunidades, né, de formar esses embaixadores da marca, mas eu acho que existem outros ganhos importantes que a gente pode ter aqui. E uma delas, inclusive, é até entender melhor como que é o uso do meu produto, da minha solução, do meu serviço, do meu impacto na sociedade como empresa, para, inclusive, fomentar o desenvolvimento de novas coisas e tudo mais, né? Então, a maior parte das empresas, elas encerram o seu relacionamento com o cliente aqui. E elas não fazem isso daqui porque todas as vezes que elas tentaram, como era inoportuno, o cliente rechaçava. E aí ela entende que, não, cara, o cliente comprou o meu carro, saiu da concessionária, não quero mais falar com ele. Porque toda vez que eu falo parece que eu estou incomodando. Então eu acho que esse é o principal questão de paradigma. E a partir do momento que a empresa perde esse medo e ela entende boas formas de construir esse relacionamento, ela passa a ter boas oportunidades de transformar cada uma dessas novas interações em novas fontes de receita, quando isso está bem azeitado, seja com essa empresa trazendo novos clientes aqui para dentro da base do cliente, ou inventando novas ofertas, acelerando esse processo de compra para o mesmo cliente, né? Perfeito. Acho que 2 pontos extremamente relevantes que tu trouxe ali, que eu quero, inclusive, trazer esses pontos aqui, né? Problema de empresas que não têm essa documentação aqui muito bem feita, né? Quando você vai construir um processo comercial sem você entender o comportamento do teu potencial cliente, o que acontece? Tem muita gente que está fazendo isso. É o que a gente mais vê por aí, processo comercial que ele é feito para ser bom para a empresa. Ou seja, ele não é feito para ser bom para o teu cliente, ele não é feito para você vender de fato, ele é feito para quê?
o teu vendedor, para a tua gestão. Muitas vezes tem gestores comerciais, eu já vi alguns absurdos aqui, a gente trata com gestores comerciais todos os dias, com diretores de vendas todos os dias, com donos de empresa todos os dias, é o nosso papel aqui. E a gente observa verdadeiros absurdos que estão sendo feitos no mercado, alguns processos que eles não fazem o mínimo sentido, né? Às vezes eu até penso que a empresa ela vende por um milagre, porque eles não entenderam algumas coisas que são muito importantes, que quando você vai criar um processo, inclusive o processo comercial vai derivar desse documento aqui. Ele vem depois. Se você fez um processo comercial, tá? Isso é muito importante a gente comentar aqui agora, nesse nosso papo. Se você tem um processo comercial que você desenhou sem você compreender a jornada do seu cliente, possivelmente você tem um processo que está enviesado em algum ponto, ele não está convertendo tanto quanto ele poderia. Ele, sem qualquer dúvida, ele está quebrado em algum ponto. E isso aqui vai conseguir te trazer uma visão, uma clareza para você, né, para você conseguir achar esses pontos. Aí você pode falar, tá, Eduardo, mas eu vendo, eu tenho resultado. Legal. Mas você poderia ter muito mais resultado, né? Você poderia destravar um crescimento, potencial de crescimento muito maior, um potencial de escala muito maior. Em alguns dos processos em que nós mexemos, depois de ter clareza sobre isso aqui, a gente observou resultado de crescimento de 20%, 30%, empresas com faturamento já considerável, né? Ou seja, mexemos num pequeno ponto que fez uma grande diferença, porque isso aqui é um catalisador de resultado. Tá? A sinergia que você consegue trazer através desse documento para todos os outros processos que vão derivar, eles são imensos, né? Então, quando a gente olha para isso aqui, o que é importante notar? Isso aqui é como se fosse um mapa de praticamente toda a sua operação. É isso, né? A gente pode definir isso aqui como um mapinha de toda a operação da experiência do cliente que ele vai ter com a empresa, certo? Ou seja, desde o primeiro ponto de consciência, consideração e avaliação, isso aqui é marketing e vendas, já entra ali na parte ali de avaliação, tá? Ou seja, as primeiras duas etapas que nós temos de consciência e consideração é marketing, tá? Isso é muito importante a gente frisar. Quando que o seu vendas vai entrar? Ali, dependendo do seu ticket, é claro, tem empresas em que o vendas, quando que entra? Nunca, né? Então, se você tiver, por exemplo, um ticket médio muito baixo, seu vendas não deveria entrar nunca, a não ser que você seja já um ticket considerável, em que justifique você ter um vendedor ali como ponto de contato. Mas se você tem um vendedor, provavelmente ele já entra ali na etapa de avaliação, onde a empresa está avaliando, claro. Dependendo do ticket, você já começa desde as primeiras fases. Quando é high ticket, aí sim você tem ali, quando a gente fala sobre ABM, né, sobre Account Based Marketing, você começa trabalhando desde a fase de consciência, você leva isso até lá, a tua defesa da marca, tá? Justifica, é high ticket, mas para grande parte dos casos, geralmente você tem ali o vendedor entrando na fase de avaliação, né? E a partir dali você tem o quê? Você tem o grande decisor, que é o quê? A compra. Eu acho que a gente deveria colocar até dentro do mapa, deveria colocar um cifrão, tá? Por quê? Dentro da tua construção de todos os processos que você tem na empresa, quais são os mais importantes? Se você tiver que escolher no que você vai mexer, esses aqui eu considero que sejam os mais importantes. Aqueles que estão imediatamente ligados na fase onde tem passagem de dinheiro de mãos. Esse é o ponto. Ou seja, onde que você vai trabalhar primeiro? Porque provavelmente você deve estar perguntando, tá, mas por onde eu começo? Meu Deus, é muita coisa. Calma. Eu começaria sempre por aquilo que está diretamente ligado antes e depois de onde está a passagem do dinheiro, ou seja, na fase de compra. Ou seja, o que eu preciso me preocupar? Qual que é a preocupação do dia 1? Se eu pudesse fazer isso aqui, tá? Claro, você pode considerar diferente, mas eu trabalharia em cima ali, por exemplo, tá? Dependendo, a gente levando em consideração esse mapa que nós temos aqui da jornada do cliente, eu trabalharia em cima da fase de avaliação e da fase de implementação e uso. Esses são os problemas mais imediatos que você vai resolver e provavelmente são 80% dos problemas que você tem. Por quê? Porque, levando em consideração o 80-20, as maiores dúvidas que você vai ter, inseguranças que vão ser geradas, vão ser nessa etapa que você vai ter de avaliação e possivelmente quando você vai ter ali a maior ansiedade do cliente sobre o produto, vai ser ali na fase de implementação e uso. É por isso que nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui da empresa que é a Apple, né? Todo mundo conhece. Mas olha só o cuidado que a Apple tem sobre a fase que é imediatamente depois da implementação e uso.
A Apple, para quem já comprou produtos da Apple, sabe que a experiência de você fazer um unboxing do iPhone, do iPad, do MacBook é fantástica. É uma das coisas mais bonitas que você pode ter de experiência de tirar uma coisa de uma caixa. Uhum. Por quê? Porque provavelmente eles têm um time de design ali que gasta bilhões de dólares todos os anos só para poder pensar em como vai ser a experiência do cliente imediatamente após a compra. Por quê? Porque ele é um ponto de encantamento, é um dos pontos mais importantes que nós temos de encantamento dos clientes, né? E um outro ponto que é muito importante a gente considerar também. Geralmente é aqui que vão acontecer as primeiras frustrações. Então a gente tem que garantir que a primeira experiência que o cliente está tendo não vai ser uma experiência frustrante. Por quê? O sentimento dele qual que é? É positivo. Possivelmente, dependendo do que a gente está vendendo para ele, é um sentimento positivo, porque ele está com muita ansiedade. Ele veio de uma promessa, né? Então, se ele comprou um iPhone, por exemplo, ele quer ver ele quer ver o celular funcionando, quer tirar foto, quer ver como é que é a câmera, quer ver como é que é a velocidade. Então, é claro que a gente pode adotar essa perspectiva para o teu produto, para o teu serviço que tu vende, tá? E aí, claro, como eu comentei, na fase que ela vem um pouquinho depois da compra, que é a fase de avaliação, que é o quê? Ali são as maiores dúvidas. Geralmente é ali que você perde a venda, né? Quando você já está com toda uma tratativa com o cliente, né? Muitas vezes ele não entra dentro do seu processo, por quê? Porque você não mapeou quais são as ações que ele está tomando ali dentro. Às vezes você está conversando com ele achando que ele está conversando só contigo, mas ele não está. Ele está conversando com 3 outros fornecedores. E se você não tem isso mapeado? E se você não sabe, por exemplo, qual é a motivação que vai fazer que vai levar ele até a compra? Quais são se eu pudesse perguntar para você agora, quais são os 3, 4, 5 principais motivos que levariam o cliente a sair da fase de avaliação e de compra com você? Você consegue me responder essa pergunta? Isso é importante, tá? Pergunta retórica, mas é importante você ter isso bem guardado na mente. Eu, por exemplo, levando em consideração olhando agora para aquele cliente que está pinado aqui na fase de avaliação, tá? Quais são as barreiras que ele está tendo nesse momento? Será que a tua condição de pagamento é boa? Será que ele não está com dúvida sobre isso? Sobre questão de se eu parcelo, se eu faço uma venda no cartão, por exemplo, sobre questão contratual? Será que não tem barreira sobre isso que você não tem, que elas não estão mapeadas? E se você não conseguir ter isso mapeado, teu cliente só vai embora e daí você vai dar perdido nele sem nem entender, inclusive, o motivo correto? Por isso que é muito importante. Muitos dos motivos que a gente tem de perda, por exemplo, de oportunidade, eles vêm desse mapeamento aqui, né? Isso é bem bacana, essa reflexão que tu fez sobre essa alta concentração de temperatura da experiência do cliente nessas 3 fases aqui do meio, vamos considerar assim, entre o antes e depois da compra, para que inclusive as pessoas entendam que a ação de comprar, o checkout, mesmo que não seja um e-commerce e tal, ele seja muito bem pensado. A experiência de comprar tem que ser prazerosa para que o estímulo da compra ocorra. É por isso que o mercado financeiro gastou bilhões de dólares para inventar e sistematizar tecnologia de pagamento por aproximação, qualquer coisa, para eu evitar pensar demais na hora de comprar. Não quer dizer que a gente está promovendo aqui o consumo irracional, mas é que toda venda ela é uma venda emocional. Então, se a gente deixa que esse sentimento aqui, né, ele não baixe a energia, em geral, eu tenho uma boa questão de compra. Por isso que vale a pena até os departamentos financeiros e tudo mais refletirem muito sobre como evitar ter essa aura, principalmente quando a gente fala de B2B, que envolve uma assinatura de contrato, que envolve uma coisa nesse sentido que é natural que ocorra. Então, isso são, né, inclusive até barreiras e pontos de dúvida que vão surgir quando a pessoa lê contrato, pode ser que ela não tenha tanta familiaridade. Então, de entender que isso joga contra o teu processo de conversão. Vai ter cliente que você vai mandar o contrato, ele vai ficar super confuso, vai querer envolver uma terceira pessoa que tem uma outra disponibilidade de agenda, que é um advogado que às vezes ele paga um honorário mínimo ali pro cara, ele atende o cara uma vez a cada 15 dias, e aí a energia vai baixando da venda e você pode perder. Então se existe isso, se você tem consciência que existe isso, e o Customer Journey Map considera esse ponto, vale a pena, então, na hora de construir esses processos, eu pensar em ser mais dinâmico, parar de puxar o Olivetti da gaveta e para fazer o faturamento do cliente, né? Então, esse é um ponto bem importante. Outra coisa que eu queria só contribuir aqui, você falou muito sobre essas fases iniciais aqui, estão no marketing e tudo mais.
Quando a gente começa a abrir a caixa preta da operação de alguns clientes, uma coisa que eu acho muito interessante é que esse mapa ele pode, inclusive, e eu consigo entender se a empresa, ao menos talvez empiricamente, tem essa consciência, quando ela consegue mapear de forma mais clara motivos de perda das pessoas que se aproximam. E eu vou dar um exemplo de um motivo de perda que o mapeamento errado dele não significa nada. É sem contato. E eu não estou falando aqui de operações outbound, de prospecção fria, que o interesse é mais teu. Eu vejo muito, por exemplo, assim, o cliente vai lá, ele até conseguiu ter alguma eficácia na etapa de consciência e ele atraiu esse cliente. E aí a estratégia pode ser qualquer uma. Criou uma landing page, deu um bom material, produziu um bom conteúdo. Ou seja, ele conseguiu captar a atenção desse cara para a etapa de consciência. Aí ele vai fazer o que quase todo mundo faz, vai começar a fazer algumas interações ativas de marketing e esse cara nunca mais responde. E aí, lá no CRM, na ferramenta de automação de marketing dele, após uma série de tentativas, vai aparecer como sem contato, ou desengajou. Mas essa não é a verdade. Não, é extremamente genérico, né? Pode ser qualquer coisa. Na verdade, o que aconteceu, e é a verdade crua, que é o quê? Você não conseguiu ter ações eficientes para vencer as barreiras que levem o cara da etapa de consciência para a consideração e, melhor ainda, a avaliação da sua solução, da sua proposta de valor, como algo que o cliente queira e deseje comprar. Perfeito. A realidade é essa. Não é sem contato. Sem contato não é motivo de perda. Sim. Então, ou seja, esse é o tipo de cliente mais perigoso que tem para a nossa operação, que a gente nem sabe por que ele parou de falar conosco. Sim. Porque a gente foi muito ineficaz em fazê-lo ampliar a consciência sobre a nossa solução na primeira tentativa que a gente teve. Perfeito. E aí tem um ponto, né, que é o seguinte, né? Tem algumas empresas que têm como motivo de perda o sem contato. Pode ter, tá tudo bem, tá tudo certo, porque às vezes você não vai conseguir, de fato, mapear, né? Mas o problema é quando todos os motivos de perda são isso, né? Ou quando 90% dos meus motivos de perda são sem contato. Isso gera... Parou de me responder. Isso, parou de me responder. Bom, você não tem... É muito difícil você conseguir extrair inteligência disso, né? Por quê? Porque é muito genérico, então ela não significa nada. Então, se você tem pontos anteriores ali dentro da jornada do teu cliente, você não está só considerando isso, você consegue entender um pouco melhor qual foi o ponto, de fato, onde ele desengajou, né? Às vezes pode ser que só a tua solução não atendia, e aí ele ficou sem contato. Mas você conseguiu entender que a tua solução não atendia. Por quê? Porque você consegue rastrear isso em etapas anteriores, você consegue rastrear essa jornada, né? Então, isso aqui é extremamente relevante, né? E me preocupa muito, trazendo agora uma reflexão muito profunda, me preocupa muito, e agora você que está acompanhando o nosso material aqui, eu quero que você pense com bastante carinho sobre isso aqui, tá? Trazendo agora para o cenário de implementação, de parametrização e de uso de CRM, tá? Me preocupa muito empresas que implementam um CRM sem ter isso aqui. Se você, por acaso, passou por qualquer outro lugar e você implementou o seu CRM sem ter isso aqui, aí eu tenho uma péssima notícia para te dar. Possivelmente você tem um CRM que ele está viciado e ele não é eficiente. Não importa a ferramenta que você vai utilizar, pode ser a melhor ferramenta do mundo. Se você não conseguiu direcionar o teu CRM para ele poder contemplar esta jornada, possivelmente você está caindo no erro de quê? De que foi criado um processo comercial que foi feito para a tua empresa, que foi feito para os teus vendedores, que foi feito para a forma como você acha que tem que ser e não como o teu cliente acha que tem que ser. Isla, na tua visão, acho que isso é bem importante a gente deixar muito claro, né? Qual é a diferença entre um CRM implementado para o processo sem isso aqui e um CRM que é implementado para um processo com isso aqui levado em consideração? O que tu tem visto nesse sentido? Bem, algumas diferenças. Algumas até visuais quando você abre o Kanban, por exemplo, e tudo mais. Em geral, os funis, quando a gente tem essa etapa, até o nome das etapas, né? Então, geralmente uma fase em um funil de vendas é um processo decisório que eu levo à separação de quem é e quem não é meu perfil de cliente ideal. Ou quem é e quem não é
está pronto para tomar essa decisão, né? Até, inclusive, deixa eu até pegar um caminho alternativo, né? A gente, aqui na Zopo, não gosta muito de encorajar o cliente a procurar métricas de vaidade. E, por exemplo, o número de leads que uma empresa gera é uma métrica de vaidade. A métrica boa é número de cliente em momento de compra, né? Então, e isso é bom. Então, se eu preciso gerar 10 mil de um para gerar 70 do outro, é porque com certeza tem um problema bem grave aqui, ó. Para o teu funil estar tão dispar, né? Mas, enfim, o que eu vejo, né? Quando a gente abre um Kanban de uma empresa que tem isso aqui, eu vejo que o nome das fases ele é menos operacional e ele é mais sugestivo, né? O que significa isso? Ele está menos ligado às tarefas que o vendedor vai fazer dentro daquela etapa e está mais ligado ao momento da jornada de compra do cliente, certo? Então, tanto é que já vi erros grosseiros, né? Etapas como, por exemplo, montar contrato. Montar contrato não tem nada a ver. Montar contrato é uma tarefa. Não é uma etapa. Exato. Então, ou seja, o que o pessoal fez? É para os vendedores se organizarem. Não é bem assim. Então, existem, né, você comentou, existem outras entidades, existe outra forma de correlacionar isso que causa essa diferença. Outra coisa que eu vejo é quando ele é feito apenas para a empresa, eu vejo que tem poucas perguntas sobre o cliente e tem muitas perguntas daquela qualificação dura, sharped, Truncada, vamos pensar assim, né? Sim. Muito afiada no processo de qualificação. Então, ao invés de eu ter perguntas que o agente de prospecção, seja um SDR, um BDR ou o próprio vendedor, vai falar para mapear quem é a empresa, eu tenho poucas informações sobre a empresa, o modelo de negócio dela e tudo mais. É muito batendo future ou batendo coisa. Então, se eu sou um escritório de contabilidade, eu já tenho perguntas lá do tipo, já tenho um escritório contábil, quantas notas emite por mês, blá, blá. Ou seja, e pouquíssima informação sobre quem é esse cliente, em que momento ele está, quanto tempo ele existe, quem são as pessoas envolvidas. Que quase sempre é o que é o tipo de informação que vai ajudar o vendedor a fechar uma boa venda. Perfeito. Ter informações que ajudem ele a se conectar com as pessoas que estão do outro lado. Claro que essas outras informações mais duras são importantes, às vezes, para ele montar uma boa proposta, para ele adequar melhor a oferta da empresa à oferta do cliente, mas não pode ser só sobre isso. A montagem da régua de relacionamento do cliente não é só sobre isso. É também sobre uma etapa o pessoal às vezes faz analogia, uma etapa de namoro, né? Então, ou seja, estamos nos conhecendo. E eu vejo que às vezes eu abro ali o cliente, eu implementei sozinho ou já usava o CRM XPTO. Não existe absoluta nenhuma informação sobre quem é esse cliente, o que ele deseja, o que o está motivando a procurar a sua solução. E isso traz muitos problemas, porque dificilmente uma empresa que não tem esse tipo de informação sistêmica, ou seja, se não é sistêmico, não é da empresa. Perfeito. É da cabeça das pessoas. Perfeito. A gente vai ter muita dificuldade aqui no final. Porque dificilmente eu vou continuar gerando valor para essa pessoa no longo prazo. Então eu vou ter muita atividade de retenção, vou ficar com esse cliente muito tempo aqui. Dificilmente ele vai virar um embaixador da minha marca. E mais do que isso, essa quebra de expectativa aqui, ela vai ser muito séria. Se for uma prestação de serviço, quem for prestar o serviço vai ter que fazer o trabalho que o comercial deveria ter feito, de entender melhor as motivações do cliente. Se é um produto, o cliente pode se sentir frustrado, pode se sentir enganado, pode sentir um monte de coisas, porque quem vendeu não entendeu essas coisas todas, né? Então, por isso que eu digo que é vital essa distinção, e eu acho que até a tua chamada de atenção é muito importante, porque realmente é o que muda o jogo e é o que faz as empresas venderem mais para base, venderem mais para clientes afins e tudo mais. Legal. Perfeito, perfeito. Acho que essa consideração foi extremamente importante, né? E para a gente poder conectar os pontos agora, o que eu considero que seja muito importante, né? Ou seja, tivemos aí, fazendo um resumo, né? Primeiro ponto, isso aqui é um mapa de toda a jornada que o seu cliente vai ter aqui dentro, seja de venda quanto de pós-venda. Ou seja, eu tenho as duas coisas aqui acontecendo em paralelo, só que ela vai contemplar toda a vida, todo o ciclo do cliente, todo o LTV que o seu cliente ele vai ter aqui com você dentro dessa jornada. Tá?
Por que isso é muito importante, você ter isso consolidado dentro de um mesmo lugar? Porque você consegue pegar os erros muito mais fácil, é muito mais simples de você rastrear, por exemplo, as não conformidades. Se você sabe, se você conhece, por exemplo, muito bem a etapa de compra, se você tem ela muito bem mapeada, se você sabe quais são as pesquisas que teu cliente fez, quais foram as dúvidas que surgiram ali dentro, quais foram as barreiras, as motivações, as ações que ele estava tomando, é muito mais fácil você conseguir entender quais vão ser as possíveis frustrações que ele vai ter lá na fase de uso. Quais são os possíveis problemas que você vai enfrentar na fase de retenção. Ou o que é considerado sucesso, a gente tem uma fase de sucesso ali, né? Que pode ser qualquer coisa, na verdade, né? Ou seja, a gente pode definir gatilhos que vão dizer que o cliente ele vai entrar na fase de sucesso. Mas como que eu sei que um cliente tem sucesso com o meu produto, com o meu serviço, se eu não rastreei quais eram as expectativas originais dele e como essas expectativas elas foram se transformando conforme ele foi andando? Porque, veja bem, a percepção do cliente ela vai se transformando durante a jornada. Ela não é estática. Nada é estático. Ou seja, você tem sentimentos que estão agregados em toda a jornada. Quando você tem sentimento, significa que cada sentimento desse vai impactar na forma como o teu cliente vai agir, no que vai motivar ele, em quais barreiras ele vai estar enfrentando nessa etapa, quais são as dúvidas que vão surgir e quais são as pesquisas que ele vai fazer. Então, note que, como o Eisner comentou e pontuou muito bem, isso aqui é uma jornada, isso aqui tem que ficar muito claro, é uma jornada emocional. Nós mapeamos os pontos que eles são mais objetivos aqui dentro, mas no fim do dia você tem que considerar que isso aqui é um mapa 100% emocional. Porque tudo que ele está fazendo aqui dentro é emocional. Ele vai quando toda compra é emocional. Nós justificamos a compra com razões lógicas, mas no fim do dia ela é sempre emocional. É uma razão emocional que fez você comprar. Você justificou, não, porque tinha um preço bom, porque papapá. Não. Porque gostou do produto, é porque alguma coisa te encantou, te fez lembrar da tua infância. Comprei um perfume porque era um perfume que me lembra, nossa, uma fragrância que eu senti em algum outro lugar. Todos os motivos, todas as razões são emocionais, tá? Então é por isso que a gente tem que ter isso aqui muito bem vinculado, porque as coisas elas trabalham de maneira conectada dentro do mapa da jornada do cliente. E por que nós trazemos isso aqui, tá? Independente se você faz venda de produto ou de serviço, quando você conhece a etapa do teu cliente, as etapas que o teu cliente passa dentro da sua jornada de compra, e principalmente quando você tem um mapeamento de experiência, é muito mais fácil você conseguir aplicar um conceito que a HubSpot, na verdade, criou e difundiu, que é chamado de Flywheel. Nós vamos conversar sobre a Flywheel num outro episódio. É um tema que é fantástico, principalmente para empresas que trabalham com SaaS, para empresas que trabalham com serviço, empresas que trabalham com produto também, embora a dinâmica seja um pouquinho diferente, o comportamento seja um pouquinho diferente, mas é fundamental a gente ter isso aqui para poder falar sobre todos os outros temas que nós vamos conversar mais para frente nessa série muito rica que a gente vai fazer aqui dentro para poder te ajudar a vender mais, a dar uma experiência melhor para o teu cliente, a fidelizar o teu cliente, tá? Então, nós vamos disponibilizar esse material aqui dentro para você, tá? Eu acho que, não sei se tu tens aí o Customer Journey Map já preenchido, naquele que Tem nós dois temos. exemplos aqui. Perfeito. Não sei qual pode trazer para nós? Eu tenho este daqui e eu tenho Legal. um outro ali. Outro que é esse, outro que é o outro. Acho que o outro é... Isso, perfeito. Esse outro exemplo aqui, nós temos aqui nas abinhas aqui, depois vocês vão enxergar no vídeo aqui, nós temos uma abinha aqui que é de mapa da jornada do cliente da Zopo e Bitrix 24, ele é misto, genérico. A gente está abrindo isso aqui para todo mundo, tá? Inclusive, se tiver concorrente nosso aqui que estiver assistindo, aproveita, isso aqui é ouro. Você é muito bem-vindo. Aproveita, isso aqui é ouro, tá? Isso aqui foi desenvolvido com muito suor. Tem muito ouro aqui dentro, tá? Então, a gente tem um mapa da jornada do cliente ali, nós temos aqui um mapeamento de experiências e oportunidades, isso aqui já é outra coisa. Aqui dentro já é um mapa de CX, tá? Que você pode preencher aí também. Eu recomendo a todo mundo ter um mapa de CX, que é o quê? Você mapear quais são os sentimentos do cliente,
dentro da experiência dele, a experiência que ele está passando e o momento wow que ele vai ter com você, possivelmente ele tem vários momentos wow, e, inclusive ele só passa para a próxima etapa porque ele teve um momento wow, seja com você ou seja com o teu concorrente, ele vai passar com alguém para a próxima etapa, mas ele teve um momento wow, você tem que ter isso muito bem mapeado. E aí você tem que mapear quais são as oportunidades que você tem ali. Né, são dois tipos de oportunidade, de você conseguir fazer com que ele progrida na jornada, né, para você fazer uma nova venda para ele, um cross-sell, um upsell, ou para, de fato, você conseguir se relacionar com ele de uma forma um pouco mais subjetiva, mas que vai trazer outras oportunidades, como indicação, como ele fortalecer um canal, ou até mesmo você construir um case com esse cliente. Tá? Eu acho que um ponto importante até desse estudo de CX é que é o seguinte, principalmente quem vende solução B2B. O Eduardo trouxe até alguns exemplos da venda emocional ligada muito ao passado, à recordação, crenças e valores. Às vezes a gente pode pensar, tá, mas como é que eu conecto isso com o B2B? De entender muito como é que eu vou fazer o cliente se imaginar em um cenário futuro. Então, se eu sou uma empresa de prestação de serviço, então uma empresa, por exemplo, que vende ali pessoas que vão trabalhar com limpeza, por exemplo, e guarita. O empresário atualmente tem muito problema nisso. E você mapeia esses problemas, faz ele entender e faz ele imaginar como vai ser a vida dele sem esses problemas, mas com a solução do serviço. A melhor forma de fazer isso é conduzindo ele por uma jornada de CX, onde ele vai ter essas experiência wow conduzida por diferentes pessoas dentro da empresa. Esse é outro ponto importante também. Isso não pode ser uma mentalidade apenas de marketing e vendas, mas tem que ser uma mentalidade de todo mundo. Então, o cliente, porque veja bem, o que eu quero? Eu quero que o cliente aqui, depois no uso, na otimização, ele continue se imaginando dando o próximo passo. Então, durante a prestação de serviço tem que ter essa preocupação, durante os touches reativos com a empresa, através de um saque, através do financeiro e tudo mais, ele continue tendo isso para ele continuar se imaginando nesse ponto, né? Antes de trabalhar no mercado CRM, eu trabalhei com um RP e a gente vendia muito para contador, né? E eu lembro que muitas vezes o meu discurso era, eu não estou te vendendo um sistema contábil. Eu estou te vendendo a possibilidade de, pela primeira vez em 10 anos de escritório, você tirar férias. Perfeito. Porque era isso que, de fato, ele ia ter ao ter, por exemplo, uma automatização de tarefas, que era a solução que a gente vendia na época, entregava. Então, ou seja, é algo que ele talvez nunca viveu, mas é algo que ele anseia, ele deseja, e o meu papel é fazer ele se imaginar e depois, durante a entrega do uso, reforçar esse sentimento de que agora é possível fazer algo que não existia, né? Que é muito esses sentimentos aqui, que até na nossa outra aba tem a ver até com uma questão aqui de expansão e até empoderamento, né? O sentimento que o cliente tem na otimização, de que agora ele pode fazer algo que ele não podia, e é por isso que ele me contrata e está feliz, e é por isso que ele vai continuar expandindo a nossa parceria aqui dentro. Então, isso acontece em todas as empresas, mas muitas vezes empiricamente. A ideia é que agora isso seja um objetivo que você, como um dono de empresa, um coordenador de vendas, possa cobrar dos seus vendedores esse tipo de experiência e esse tipo de coisa acontecendo com os teus clientes. Mas para isso, tem que estar desenhado. Perfeito, muito bom. Nós vamos compartilhar esse conteúdo, um modelo de mapa ali com vocês. E quais são as considerações aqui que são muito importantes e relevantes que a gente precisa entender, tá? Então, ou seja, se você entendeu que você não tem isso aqui, fica tranquilo, não tem problema. As coisas, às vezes elas funcionam mesmo que não sejam da melhor forma possível, se elas estão funcionando muito bom. Agora, o que nós podemos te ajudar aqui, tá? Que é muito importante. Nós podemos ajudar você a dar o próximo passo para, de fato, você conseguir trazer mais escala através da organização, através de processos que, de fato, vão conversar com o seu potencial cliente ou com o seu cliente. Tá? É você conseguir trazer energia de crescimento e crescimento que seja, de fato, saudável, crescimento que seja sustentável para dentro da sua operação. Tá? Existem formas de fazer isso, essa é uma delas. Né? E essa aqui, inclusive, é uma das formas mais elegantes que você tem de ter um direcionamento. Tá? Quando a gente fala sobre mapa, você não estar perdido. O mapa ele foi feito para quê? Para você conhecer terreno, para você saber navegar,
para poder resolver um problema muito simples. Antigamente as pessoas não tinham mapas e elas se perdiam. Então, se você não tem mapa, é muito provável que você está indo de modo exploratório, tátil, né? Mas qual que é o problema? Provavelmente você gasta muita energia e muito recurso fazendo isso. Não é que não funciona, funciona. Funcionou durante muito tempo, né? Inclusive a humanidade existe por causa disso, funcionou. Mas a invenção dos mapas, quando nós tivemos a invenção, né, da cartografia, ela permitiu com que a gente pudesse criar verdadeiras expansões. É por isso que alguns impérios foram criados, né? Inclusive até o Império Romano foi um resultado natural do quê? Mapeamento de terreno, boas rodovias, né? Ou seja, eles sabiam como funcionava a logística do império, é por isso que ele foi um império que durou quase 1000 anos. Não estou querendo dizer que você tem que ser um império, não é isso, né? Mas é muito importante nós termos um mapa que vai nos posicionar e vai nos dar uma visão clara de por onde nós estamos navegando, tá? E isso traz segurança. E eu acredito que todo empreendedor, todo gestor, ele quer ter segurança de saber que o terreno onde ele está pisando é firme, que o próximo passo, né? Não é um abismo, eu não vou cair no abismo. Então, essa provocação que nós trazemos para vocês aqui em cima desse material, eu espero que tenha contribuído. Foi um papo que nós trouxemos uma visão filosófica, uma visão um pouco mais prática, vamos fazer o compartilhamento ali do conteúdo com vocês, mas isso aqui é para aplicar. Tá? Se você entendeu que você não tem isso aqui, se o nosso papo ele te deixou um pouco incomodado, era para incomodar mesmo, né? Esse é o ponto, é para você se sentir um pouco incomodado. Inclusive, eu quero te falar que se você não tem isso aqui, se incomode. É para você estar incomodado, não é para você estar se sentindo confortável nesse momento. Conta com a gente, nós estamos aqui para poder te ajudar. Nós vamos continuar essa sequência aqui falando sobre isso, inclusive até temas muito mais profundos. Esse foi só o primeiro para a gente poder inaugurar essa jornada. Foi um prazer a gente estar aqui juntos, bater esse papo. E agora eu vou passar a palavra aí para o Aislan poder tirar a conclusão aí desse nosso episódio. Boa, maravilha. As minhas considerações finais, até pegando carona nessa fala do Eduardo da importância de ter um mapa, né? Existiram pessoas que não precisavam de mapas. Quem que eram? Eram os heróis desbravadores. Na sua empresa, quem que é o herói desbravador que fez tudo sem ter mapa? É você que é o empreendedor. Você não pode esperar que as pessoas que estão vindo depois de você, os seus funcionários, vão ter a mesma veia de heroísmo, de desbravar, de pegar um facão e abrir um caminho no meio do mato e encontrar o teu lugar no mercado. Você precisa desenhar esse mapa para eles e essas regras devem estar claras e cada vez mais claras. É assim que a gente vai conseguir organizar a tua empresa para crescer, que é o nosso grande mote aqui na Zopo, né, que a gente ajuda as empresas a se organizar para crescer. Então, além de tudo que a gente falou hoje, isso aqui inclusive vai te ajudar a direcionar melhor as pessoas do teu time para que você alcance o resultado tendo cada vez menos a dependência de heróis, desbravadores que estão cada vez mais escassos no mercado para atingir os teus resultados, tá? Espero que vocês tenham gostado bastante do nosso conteúdo, continuem acompanhando os próximos episódios, a gente sempre vai reconectar com esse assunto quando a gente for para os aprofundamentos em cada uma das etapas, mas se você não tem essa paciência, não tem esse tempo todo, está mais avançado na tua jornada de compra, entre em contato com a Zopo. A gente pode marcar um papo, pode falar com o Eduardo, pode falar comigo, pode falar com os nossos consultores, para que a gente ajude você a tomar essa decisão, a já começar a aplicar isso a nível profundo nas suas empresas e, com isso desenhado, poder ter aplicações sistêmicas que ajudem você a vender mais, aumentar seu faturamento e atingir os objetivos que você teve lá no dia zero, quando você abriu sua empresa. Pessoal, foi um prazer, um forte abraço e nos vemos em breve.